Vamos mergulhar juntos numa das histórias mais poderosas que existem, direto do livro de Gênesis. É uma narrativa, uau, sobre traição familiar, sobre um perdão que parece quase impossível e um reencontro que atravessa 2 décadas de separação, para culminar num momento que, sinceramente, desafia qualquer lógica. E a pergunta que guia toda essa história é essa aqui. Como é que um ato de crueldade, sabe, um ato terrível entre irmãos, pôde, contra tudo e contra todos, se transformar na salvação de um povo inteiro? É isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos montar o cenário. A fome está devastando a terra. Os filhos de Jacó, completamente desesperados por comida, vão até o Egito. E lá, eles se veem diante de um governador todo-poderoso, imponente. O que eles nem sonham é que esse homem é o irmão que eles venderam como escravo mais de 20 anos atrás. A tensão na sala é... Nossa, dá pra cortar com uma faca. Depois de testar os irmãos e ver que eles realmente se arrependeram, a emoção do José simplesmente explode. Ele manda todos os egípcios saírem, deixando ele sozinho pela primeira vez em anos com os homens que mudaram o destino dele para sempre. E então, com a voz embargada, ele solta a bomba. A verdade que vira o mundo deles de cabeça para baixo. Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Dá para imaginar o choque, o pavor, o peso esmagador que essa frase teve naquele momento? O irmão que eles trataram como lixo, agora era o segundo homem mais poderoso do Egito. E a reação deles? Silêncio. Silêncio absoluto. O texto diz que eles ficaram tão pasmados, tão atordoados, que não conseguiram dizer uma única palavra. O medo, a culpa, tudo paralisou eles. Eles deviam estar esperando o pior, uma vingança, mas o que veio a seguir, ninguém, absolutamente ninguém podia prever. E agora a história dá uma virada incrível, porque em vez de acusação, de vingança, José oferece uma perspectiva completamente nova sobre tudo o que aconteceu. Vamos ver como ele redefine 20 anos de puro sofrimento. A mensagem de José é basicamente esta: parem, não se culpem, não fiquem com raiva de vocês mesmos. E por quê? Porque na visão dele tinha uma mão maior agindo ali. Ele diz que não foram eles, mas Deus, que o enviou para o Egito, e com um propósito muito claro: salvar a família durante aquela fome terrível. O que José está descrevendo aqui é um conceito bem profundo, conhecido como providência. Ele está dizendo, em outras palavras, que a traição deles foi um instrumento inesperado usado para salvar todo mundo. Ele pega uma tragédia pessoal e a transforma em parte de um plano de resgate divino. É uma visão de mundo extraordinária, né? A notícia de que a família de José está viva e ali no Egito se espalha como fogo, e claro, chega aos ouvidos da pessoa mais poderosa do país, o próprio faraó. E a reação dele é, no mínimo, surpreendente. Longe de se irritar, o faraó fica feliz com a notícia, e ele age rápido, com uma ordem executiva. Ele não só permite que a família de José venha, como ordena que eles recebam o melhor que o Egito tem a oferecer: transporte, comida e a terra mais fértil de todas, a terra de Gósen. Isso mostra o quão valioso José era para o faraó e para o reino. Agora, a gente muda de cenário. Os irmãos, carregados de presentes, de comida, voltam para Canaã. A missão deles? Dar a notícia inacreditável para o seu velho pai, Jacó. E a reação do Jacó é um contraste brutal. Primeiro, a fonte diz que o coração dele desmaiou. A notícia era simplesmente boa demais para ser verdade. Ele não acreditou. Mas aí ele vê as carruagens, a prova física inegável enviada pelo faraó. E nesse momento, a descrença se quebra. O espírito dele revive. A esperança finalmente volta depois de 22 anos de luto. E assim, a família inteira de Jacó se prepara para a jornada. Contando filhos, netos, todo mundo, o número total que foi para o Egito foi de 70 pessoas. Isso aqui não era só um reencontro de família, não. Era uma migração que mudaria a história para sempre. A longa viagem de Canaã finalmente termina. Eles chegam na terra de Gósen, a região rica que foi separada para eles no Egito. E aqui, a gente se prepara para o clímax emocional de toda essa saga. José, que agora é praticamente um príncipe do Egito, não fica esperando o pai ir até ele, não. Ele mesmo prepara sua carruagem e vai ao encontro do seu pai. Esse é o momento que os dois esperaram e que talvez nem ousassem sonhar por mais de 2 décadas. Quando eles finalmente se encontram, eles se abraçam e choram. Choram por um bom tempo. E então o Jacó, que também era chamado de Israel, diz essas palavras poderosíssimas:
Para ele, ver o rosto do filho que ele achava que estava morto era a realização de uma vida. Ele poderia morrer em paz porque aquilo que tinha sido quebrado agora milagrosamente estava inteiro de novo. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A jornada de José é uma lição sobre o poder do perdão, capaz de superar a traição mais profunda? Ou é uma prova de que existe um plano maior, um destino, guiando a vida da gente para um bem maior? Talvez, como a própria história sugere, seja impossível separar uma coisa da outra.